Olá, sejam bem-vindos ao canal da Inspeção do Trabalho aqui no estado de São Paulo. Nesse vídeo vamos responder as dúvidas mais frequentes que têm sido encaminhadas para o nosso canal de dúvidas. Para quem não sabe, é possível sim enviar um e-mail pedindo esclarecimentos a respeito da aplicação da legislação trabalhista ou de esclarecimento de dúvidas a respeito da aplicação da lei também nesse período da pandemia. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o endereço eletrônico para onde podem ser enviadas as perguntas e dúvidas sobre a legislação trabalhista. Para que também outras pessoas possam tomar conhecimento das dúvidas de uns que muitas vezes também é a dúvida de outro, nós vamos pegar as perguntas mais frequentes e respondê-las aqui em vídeo, como estou fazendo agora. Então vamos lá. A primeira pergunta que vamos responder nesse vídeo e que tem sido muito frequente diz respeito à suspensão do contrato de trabalho em virtude da pandemia, do decreto de pandemia que permitiu que os contratos de trabalho fossem suspensos. Pois bem, a pergunta muito frequente que tem sido feita é se o empregado não concordando com a suspensão do contrato de trabalho, ele pode assinar um termo eximindo a empresa da responsabilidade por uma eventual contaminação dele, empregado, dentro do estabelecimento ou cumprindo ordens do empregador. Isso no caso de não haver consenso entre as partes. Pois bem, a nossa resposta é no sentido de que a suspensão do contrato de trabalho em razão da pandemia deve ser feita sempre de comum acordo. As partes devem estar de comum acordo de que é a melhor forma de se proteger da contaminação. Não havendo esse acordo, não exime a empresa de tomar as medidas necessárias para se evitar a contaminação do empregado, simplesmente porque ele assinou um termo dizendo que eximia a empresa de qualquer eventual contaminação futura. Esse termo não é válido. Torna a dizer então, é necessário que haja um consenso e não havendo consenso, o empregado mantendo-se trabalhando, a empresa é obrigada sim a continuar realizando todas as medidas necessárias para que não haja o contágio no ambiente de trabalho ou em razão dessa relação de trabalho. Outra pergunta muito frequente diz respeito à realização de treinamentos ou de eleições de CIPA durante a pandemia. O que ocorre é que foi editada uma medida provisória que dizia que estavam prorrogados os mandatos da CIPA durante a pandemia. Ocorre que essa medida provisória não foi transformada em lei e nem foi votada pelo Congresso Nacional. Dessa forma, essa medida provisória que permitia a prorrogação das eleições, dos mandatos dos membros da CIPA e suspendia também a exigibilidade de alguns treinamentos, acabou por perder a validade. E a dúvida que vem é a seguinte: como fica agora a situação das empresas que, respeitando os limites da medida provisória enquanto ela estava vigendo, não fizeram a eleição da CIPA? E agora que a medida provisória deixou de ter validade, como é que fica a situação dessas empresas? Elas estão sujeitas à fiscalização? Elas estão dentro da lei? Pode prorrogar o mandato? Como é que fica? Pois bem, eu vou responder de uma maneira mais curta possível, apesar da resposta com base na lei ser um pouquinho mais ampla, mas para que não fique muito extensa nesse vídeo eu vou responder de uma maneira bem mais simples. A lei diz o seguinte, que os atos que forem feitos durante a vigência da medida provisória estão cobertos de legalidade, então quem agiu de acordo com a medida provisória enquanto ela estava valendo, está dentro da lei, não tem problema nenhum, não vai sofrer nenhuma punição por isso. Mas aí só surge a dúvida, como é que fica para o fato depois da perda da vigência da medida provisória? A própria lei também diz o seguinte, que os fatos relativos às relações jurídicas que ocorreram durante a medida provisória que perdeu eficácia, elas serão regulamentadas, esses atos jurídicos serão regulamentados posteriormente através de decreto. Ocorre que, na perda da medida provisória que autorizava a prorrogação dos mandatos da CIPA, não houve até o momento, pelo menos até a publicação desse vídeo, não houve a emissão de decreto legislativo regulamentando a perda da medida provisória e os atos, a eficácia dos atos decorrentes. Dessa forma, com a perda da validade da medida provisória, todas as disposições
de lei que já existiam antes passaram a viger novamente. Ou seja, o mandato da CIPA tem a validade prevista na lei da NR5, deve ser cumprido. Se expirou esse prazo, deve ser feita nova eleição. Quando eu digo que deve ser feita nova eleição, deve-se atentar para o seguinte: existe também uma determinação legal, que é o decreto que estipulou a existência, o estado de pandemia, né? O decreto da pandemia. E nesse decreto, bem como em outras normas, foi dito que é necessário tomar certas medidas para se evitar o contágio. Pois bem, o que nós estamos dizendo aqui, como resposta, é que voltou sim, com a perda da medida provisória, a necessidade de que sejam feitos os atos necessários ao cumprimento da legislação referente à CIPA. Mas para se cumprir esses atos todos, não pode se deixar de lado de atender também ao decreto que diz quais são as medidas necessárias, e todas as portarias dos diversos ministérios que dizem respeito, quais são as medidas necessárias para que seja evitado o contágio do corona. Então é necessário fazer, sim, as eleições da CIPA, um exemplo, né, se por acaso o mandato já expirou, desde que seja possível manter-se todas as medidas necessárias para que não haja incremento na possibilidade de contágio pelo corona. Ou seja, deve ser mantido o distanciamento, deve ser usadas proteções. Então, dessa forma, a empresa que precisa fazer a CIPA deve também atentar para que seja possível cumprir com as determinações legais no que diz respeito à prevenção do coronavírus. Havendo essa possibilidade, é sim necessário fazer a eleição da CIPA, por exemplo, né? Eu estou dando só isso de exemplo, mas tantas outras coisas. Deve ser sim mantido o cumprimento da legislação referente à NR5, mantendo-se também a necessidade do cumprimento dos outros decretos que dizem respeito à pandemia. Outra pergunta muito comum é a seguinte: existem casos em que foi diagnosticado em um funcionário que trabalhava com outros funcionários em um determinado setor de uma empresa que esse funcionário estava com o coronavírus e esse funcionário foi afastado. A pergunta muito recorrente é: por que somente aquele funcionário foi afastado e não os outros funcionários não foram também? Veja bem, a empresa é obrigada a cumprir as determinações da portaria interministerial número 20 de 2020, que esclarece ali quais são todas as peculiaridades, quais os cuidados devem ser tomados no caso da identificação de algum empregado que tenha a confirmação do contágio pelo coronavírus. Então isso deve ser uma decisão técnica, uma decisão legal e não uma decisão subjetiva, ou seja, conforme a vontade desse ou daquele dirigente. Deve ser sim tomadas as medidas necessárias para o cumprimento desta portaria interministerial número 20 de 2020, que esclarece de forma bem detalhada quais são as medidas necessárias. Outra pergunta muito comum que tem sido endereçada para os canais de atendimento eletrônico diz respeito à alteração que houve sobre a não consideração de acidente de trajeto como acidente de trabalho. Havia uma determinação, através de medida provisória, de que não seria mais considerado como sendo acidente de trabalho o acidente do trajeto ocorrido entre casa e o trabalho e casa. Pois bem, essa disposição legal não prosperou, ou seja, continua a valer o conceito de que acidente de trajeto também é acidente de trabalho. Então, ocorrendo o acidente de trajeto, deve ser sim emitida a comunicação de acidente de trabalho.